Todos bem? Como vocês estão? Tranquilos? É isso. Tô tranquilo. Algumas Tudo pessoas, certo, se for. algumas pessoas fizeram o dever de casa e hoje fizeram lá uma postagem, marcaram a universidade em relação às chaves, mas nem todo mundo fez isso. Eu acho interessante isso, porque não tem a ver só com divulgar o trabalho que a gente está fazendo, não tem relação só com isso. Mas tem relação também com perceber o sentir de vocês, né? Com avaliar a forma como vocês estão recebendo isso. O que é significativo para vocês? O que é importante para vocês? Isso, para mim, é extremamente valioso, porque a partir do momento em que eu coloco alguma coisa e eu deixo claro ali, eu deixo explícito o que isso está me trazendo, as reflexões que isso aí está me trazendo, isso justifica todo o trabalho que nós estamos tendo, né, para poder organizar esse conhecimento, tornar esse conhecimento acessível para vocês. Isso não é uma tarefa simples, né? É algo realmente um pouco complexo. Eu inclusive, já vou até aproveitar para falar isso para vocês, eu estava pensando em o que eu ia fazer com a conclusão desse segundo momento, né? Com o assunto do segundo dia, que é técnica, e nós não concluímos toda a análise que deveríamos fazer sobre a parte técnica. Isso para mim não ficou esgotado, porque eu quero que pelo menos os aspectos fundamentais vocês dominem e peguem essas informações para, de alguma forma, tornar isso acessível para a vida. Porque as chaves que eu estou pensando, e são várias, se, por exemplo, eu for fazer análise técnica e a gente for falar, por exemplo, do Tcholifá, o Tcholifá, ele é um estilo que ele tem uma técnica muito objetiva, né? Todas as técnicas do Tcholifá podem ser aplicadas, por assim dizer, quase todas elas em combate. Existem algumas técnicas que não. Então, se a gente for pegar qualquer técnica do Tcholifá que a gente fez um estudo, uma análise anterior, nós podemos ir traduzindo isso, encontrando chaves nessas técnicas. Por exemplo, se a gente for falar das principais, né? E nós estamos falando do Salchoy, né? Nós pensamos o Salchoy. Então, toda a sequência do Salchoy, como Chankyu, Salchoy, Byujon, se a gente for pegar essa sequência, isso aí vai ter muita chave para a gente. Até o Chankyu que precede, a forma que você recebe o golpe, você contorna, desviando e redirecionando a energia para abrir um espaço e entrar o ataque de Salchoy. Isso tem um sentido e uma lógica, isso tem uma coerência extraordinária do ponto de vista de aplicação. O Kung Fu chinês, ele não é uma coisa que é praticado por homens que têm uma compleição física extremamente forte. Então, nós temos que aprender a receber a energia, o ataque, contornar, redirecionar para abrir o caminho para eu conseguir atacar. Então, esse movimento de receber, Chankyu, desviar, para abrir para entrar o Salchoy, isso já tem uma lógica própria. Se a gente for falar do Byujon, se você faz só o movimento de braço, não tem potência, não tem poder. Eu preciso utilizar todo o meu corpo, e todo o corpo ele vai sair da região do Tanchen, ou seja, vai sair da região do quadril. Então, é o quadril que produz essa energia. Então, o que acontece? Se eu fosse, por exemplo, pegar todo o sistema perdão, pegar todo o sistema e detalhar para vocês as coisas que a gente vem investigando, estudando, esmiuçando o sistema ao longo dos anos, nós não sairíamos daqui, a gente teria que passar um ano aqui estudando. Então, não dá, eu tenho que pensar algumas coisas. E essas algumas coisas que a gente está pensando, eu quero que vocês agarrem isso, porque a partir daí vai ficar mais fácil a gente conseguir entender essa questão da aplicação. Porque o que eu quero que vocês façam... Ficou instável um pouco? Estão me ouvindo? Voltou agora. Ok. O que eu quero que vocês façam o que eu quero que vocês façam é essa transposição. Eu quero que vocês peguem os conceitos e vocês pensem como é que eu aplico isso. Relaxamento é poder. Como é que eu aplico isso? Relaxamento para mim é poder? Eu entendo o relaxamento como uma capacidade? Se sim, como que eu vou aplicar o relaxamento?
em que circunstâncias, de que forma, em quais momentos, onde que eu estou tenso normalmente, que eu preciso aprender a relaxar no momento adequado. Normalmente, artes marciais, a gente fala numa situação de perigo. A pessoa numa situação de perigo, se ela estiver tensa, ela não vê, inclusive, nenhuma alternativa de saída. Ela pode estar no lugar mais aberto possível, a pessoa vai exatamente para onde ela não deveria ir. Ausência de autocontrole, falta de relaxamento, entende? Então, esses detalhes, eles são importantíssimos, mas não dá para eu passar tudo para vocês. Então, eu estou pensando algumas coisas. E essas coisas que eu estou pensando são tesouros que eu quero que vocês guardem. Então, no momento em que eu peço assim, façam um print, apontem o que vocês perceberam, o que vocês sentiram. Isso, para mim, é importantíssimo. Fala, Léo. Boa noite, mestre. Boa noite a todo mundo. Boa mestre, eu fiquei com uma dúvida de ontem, porém, como eu não estava presente, eu assisti só pelo YouTube, eu não sei se cabe fazer a pergunta ou se vai atrasar, se é melhor a gente conversar sobre isso em outro momento. Então, é exatamente isso que eu queria falar, foi até bom você ter comentado. Eu quero esgotar o assunto e a gente passa para o próximo. Se por um acaso um dos pontos que eu separei, que eu pensei para a gente estudar essa semana, não der certo, a gente vai transferir isso para a próxima semana, a imersão 2.0, no próximo mês. Então, ao invés da gente correr com o tema, eu prefiro esgotar, entende? Então, vamos estudar com calma para a gente não... Então, faz a pergunta. Pode fazer. Perfeito, sensacional, mestre. Obrigado. Então, me chamou muito a atenção, mestre, na verdade, aquela questão que o senhor coloca das formas com sentido e sem sentido, né? Na questão de que a forma sem sentido, ela ativa o sistema de alteração vibracional, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, assim, quando a gente fala, por exemplo, em Cholifá, que o senhor também falou muito de que são formas que, em geral, a gente tem aplicação técnica muito bem definida, essas formas do Cholifá, a gente consegue ativar esse sistema de ativação de alteração vibracional somente pela nossa intenção, pela nossa imaginação de trabalhar dessa forma, ou o movimento que é feito em si é importante? Tipo, como Qigong, entende? No Qigong, a imaginação é importante, é o que ativa a nossa energia. Mas o movimento que a gente faz, a postura, ela leva a energia e traz para determinados locais quando a gente precisa. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou sim. Então, vamos lá. Bem interessante, muito boa a tua pergunta. Então, a primeira coisa é que a maioria dessas técnicas que aparentemente são sem sentido, são técnicas que foram originadas no sistema mais antigo de Kung Fu, que era para alterar o sistema vibratório. O que a gente vai sentir dentro do Cholifá, e a partir da minha própria experiência de treino, de ensino e de vivência, o Cholifá ele foi realmente concebido dentro de um contexto muito vinculado ao combate, ou seja, ele tem raízes em estilos que trabalham muito a energia interna, mas ele foi elaborado para que a energia ela seja movida do quadril para o peito e do peito para os braços. Então, se você olha energeticamente uma pessoa fazendo as técnicas de Cholifá, o movimento da energia ao redor do corpo dessa pessoa parece um movimento de um átomo. A energia circula assim, circula assim, circula assim, circula assim. Então, tem círculos. Tem um círculo horizontal, tem um círculo vertical de energia, tem um círculo na diagonal e outro círculo na diagonal. Visualizou o formato? Não é exatamente quase o desenho de um átomo? É exatamente assim que funciona. Então, o que ocorre? Você vai perceber aí todo o trabalho de energia sendo condensada no coração, na região do coração, expandindo. Por isso que o Mestre Serra ele tem... isso é tão forte que o Mestre Serra tem procurado inserir ou direcionar toda a família para o desenvolvimento dos estilos internos e para o Qigong.
Isso. Por quê? Porque tem que compensar essa concentração energética no peito, porque grande parte dos praticantes de Tiolifá do passado desenvolveram cardiopatias. Então, olha o que é movimento de energia. Então, é importante ter essa dissipação energética para que a energia ela vá se espalhando por todo o corpo, não tem uma concentração, porque senão o efeito seria igual ao Qigong marcial, exatamente igual. Então, o que eu encontrei no Tiolifá? Eu encontrei no Tiolifá um pensamento organizado, estratégico, muito interessante. Então, o que eu fazia para poder estudar uma técnica? Eu executava a técnica, eu percebia o movimento, eu percebia a direção do movimento, eu percebia a energia que aquela técnica movia, e depois disso eu levava isso para uma reflexão. Então, eu passava, por exemplo, 15 dias tentando entrar na cabeça de Chan Peng, por exemplo, ou qualquer outro mestre. O que esse cara pensou? Sabe aquilo que eu falei com o Sandro? Cadê Sandro? Está aqui, com o Alessandro. Qual o sentido que isso faz para você? E eu perguntava primeiro qual o sentido que isso faz para mim, qual a lógica que isso tem. Então, eu esgotava esse pensamento. O meu método de investigação foi esse. Entende? Eu estou compartilhando com vocês o que eu fiz. Então, eu esgotava primeiro esse pensamento. Depois que eu esgotava o meu pensamento, o que significa para mim? Eu tentava entender o que havia significado para ele. O que ele queria transmitir? Por que ele executou o movimento dessa forma? Então, dessa maneira, eu... Pode falar. A gente já entra na questão do Kati como o livro, né, que o senhor falou, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Então, a gente vai se aproximar um pouco mais. Nós vamos até estudar isso hoje, porque nós vamos tentar encontrar o último registro que tem no Templo Shaolin que falava sobre os estilos antigos. Então, isso é bem interessante para a gente poder analisar e começar a compreender essa questão aí que você está tendo. Mas, assim, Léo, a gente não pode ignorar nenhum movimento de Kung Fu, porque a gente não sabe a origem de nenhum deles. Tudo é pensado. Basicamente Perfeito. isso. Perfeito. Então, a gente não pode ignorar nada. A gente tem que considerar tudo como algo extremamente valioso e estudar para descobrir o sentido que isso faz para mim. Perfeito. Perfeito. Obrigado, mestre. Obrigado. Tranquilo, vamos desenvolvendo. Vamos ver aqui uma pergunta que o pessoal colocou no grupo lá do Meetup do Caminho do Guerreiro. E eu acho que tem tudo a ver, foi colocado pela Ana. Não sei se a Ana entrou, a Ana Paula. Eu acho que ela não entrou ainda. Deixa eu ver se já entrou. Já entrou, já está aqui. Bom, aqui ela diz o seguinte. Prestem bem atenção que interessante. Na live do mestre Joilson, da Escola Tanlan, realizada em abril pelo Instituto Shaolin, ele comentou que o Kati é uma ponte que faz uma conexão com os antepassados, que criaram e executavam aquele Kati, e assim ocorre a fluidez e a compreensão do movimento. Sem isso, é apenas uma sequência de movimentos com uma coreografia ensaiada. Seguindo essa mesma linha de pensamento, o Senhor nos fala que o Kati é um livro que contém os ensinamentos ancestrais. Imagino que se executamos o Kati sem ter a compreensão do significado, é como ir e vir com um livro debaixo do braço. Olhamos a capa, vemos o título do livro, temos a ideia do que se trata, mas não lemos nem a contracapa. Minhas perguntas são: quando é que conseguimos abrir esse livro? Ou é o livro que permite ser aberto e se permite ser lido? Bom, esse livro ele começa a ser lido a partir do momento em que você começa a ampliar a tua percepção de corpo e você começa a utilizar um tipo de inteligência que é diferente da mental. É uma inteligência corporal. Então, você começa a ler o livro a partir do momento que você começa a ativar a tua inteligência corporal. Você começa a observar o que você está sentindo. Por que você está sentindo isso? O que isso está te provocando? O que isso está te levando a fazer? O que você sente quando você executa esse movimento? Você tem que começar a utilizar a forma e o movimento de maneira inteligente, porque eu estou fazendo um diálogo com o meu próprio corpo. Se eu não faço isso, esse livro não se abre. Se eu estiver preso no externo, no exterior, qual é a minha preocupação com o Kati? É ver se o ângulo está certo. É interessante, vai chegar um momento em que o Sirin, o professor, o Sifu, o mestre, ele vai corrigir ângulo, ele vai corrigir a angulação. Mas será que isso é realmente o mais importante? Essas coisas vão nos remeter... Eu vou abrir aqui uma modificação que eu fiz
nas cores do que a gente apresentou para vocês ontem, para a gente começar a ir compreendendo isso com um pouco mais de claridade. Vou compartilhar aqui a tela. Isso aqui a gente vai ver a partir desse diagrama, como é importante o estudo que a gente faz, a partir da maturação que o praticante, o professor também, ele vai fazendo com as técnicas. E nos dá uma resposta do porquê que em muitas escolas a gente não aprende assim. Porque, na verdade, nós passamos por um processo de distanciamento da origem. Então, aqui o que a gente vê em vermelho é o Kung Fu original. Quando ele surge, quando é entregue à humanidade. Aí eu já disse, o objetivo do Kung Fu é mudar a vibração da pessoa para abrir portas, para que a pessoa ela seja um viajante de dimensões, de conhecimento, de técnicas, de percepções. Então, é um cara que consegue voar, ele consegue passar de um nível para o outro, ele consegue ir de uma área a outra, ele quase que consegue mudar a forma do corpo físico dele em função de tal plasticidade que ele desenvolve. É uma coisa que a pessoa ela vai adquirindo uma espécie de quase que de poder mágico. Morihei Ueshiba ele desenvolveu isso dentro do Aikido. Morihei Ueshiba ele percebia o que as pessoas pensavam e sentiam, ele antecipava, por exemplo, ataques, porque ele estava no outro nível de vibração, ele estava lá em cima. Se você assiste, por exemplo, um vídeo de Morihei Ueshiba manejando uma espada de madeira, ele faz uns movimentos assim para cima. E se você for observar isso com a mente, você diz, o que esse cara está fazendo? Esse cara é louco, o cara está balançando o bastão assim para cima. Ele está movimentando correntes de energia, ele está movimentando forças, ele está circulando energias ali no ambiente. Então, o cara está percebendo aquilo que a gente não percebe, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga. Em que nível que ele estava? Depois pesquisem os vídeos de Morihei Ueshiba, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, essa percepção ela estava muito mais avançada do que o que a gente entende. Então, vai passando o tempo e o Kung Fu foi agregando ao Kung Fu outras coisas, porque eu encontrava um mestre que ele dominava esse sistema de vibração interno, o Kung Fu original, ele me ensinava algumas técnicas, e como muitos anos depois surge o taoísmo, e eu era um mestre taoísta, e eu conhecia o trabalho da energia interna, eu comecei a aliar o aspecto de vibração energética com o movimento de energia na medicina tradicional chinesa, e eu entendi que se eu utilizo esses movimentos associado às respirações, eu vou conseguir produzir um resultado diferente na minha saúde. Eu vou influenciar meu aspecto psicológico, etc, etc. Então, o Kung Fu se fundiu com o taoísmo. Kung Fu não é taoísmo, mas se fundiu aí. Então, o taoísmo coloca coisas no Kung Fu, o Kung Fu coloca coisas no taoísmo. Isso passa. Anos depois, chega o Templo Shaolin. Aí surge o combate. Igual. Os guerreiros, os generais que iam se refugiar do governo Manchu dentro do Templo Shaolin, aprenderam o Kung Fu. E aí, esses lampejos do Kung Fu original já estava praticamente se dissipando. Ali dentro do Templo Shaolin tinha muito pouco. E nesse instante eu vou mostrar para vocês, através de textos e de falas, de materiais que foram extraídos de dentro do Templo Shaolin, que pessoas retiraram esses textos para poder trazer essa informação para fora, a gente vai ver como eles já praticamente haviam esquecido disso. E a coisa chegou a um nível de condensação e de degeneração tão grande que resultou sendo uma sequência de movimentos. Então, tem pessoas que aprenderam os catis para manter a tradição, né? Assim, tem que aprender assim, tem que fazer assim, e você vai ter que fazer dessa forma. Isso aqui foi o resultado final desse processo de decadência. Então, por exemplo, a gente não pode reclamar de uma pessoa que não ensinou porque não aprendeu. Esse é o primeiro ponto. Eu não posso ensinar algo que eu não aprendi. Eu não posso passar algo que, para mim, ninguém me entregou em nenhum momento. Entende? Então, vamos lá.
para fazer a leitura, não só da sequência das palavras, mas também... Voltou? Tranquilo? Sim. Quando aparece aqui instável, eu já paro um pouco para poder... Voltou, se for, tá bem menos do que ontem. Fantástico. Às vezes faz uns 3 segundos. Tá de boa. Muito bom. Então, aqui, seguindo a pergunta ainda de Ana. Para fazer a leitura, não só da sequência das palavras, mas também da essência dos pensamentos, ali, dos ensinamentos ali presentes, o que é necessário para que haja essa leitura e compreensão? Que são coisas distintas dos catis, e deixarmos de ser esses analfabetos marciais. Quando, além de ouvir a descrição do mundo dos catis feitas pelos olhos dos mestres, podemos ter nossos próprios meios de leitura e compreensão. Tudo isso depende de estudo e de você querer estudar. Tem pessoas que não vão querer ir por aí, não adianta. Você vai encontrar um aluno preguiçoso que você vai tentar ensinar isso para a pessoa, o cara vai olhar para você e você está louco, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. É complexo demais para mim. O que você quer? Não, eu quero fazer um cati para ter saúde, para estar em forma. Eu quero fazer cati para fazer uma demonstração num campeonato. Para participar de um campeonato, eu quero fazer uma demonstração. Não tem nada de errado com isso. Deixa a pessoa ir fazendo o cati dela. Mas nós não podemos negar o direito de que sirins saibam disso, de que professores saibam disso, de que sifus saibam disso, de que mestres saibam disso. Nós não podemos negar o direito de pessoas que aqui tem muitas pessoas aqui que querem aprender algo mais, então a gente não pode negar esse direito. Um dos pontos que a gente selecionou para tratar com vocês são os atributos dos animais. Ou seja, qual é essa relação que deve haver, né, entre a pessoa que executa a sequência, né, e a forma, quando ela está vinculada aos movimentos dos animais. Tigre, serpente, dragão, garça, pantera, louva-a-Deus, serpente, enfim, independente do que seja. Então, esse texto é um texto que foi extraído de alguns códices antigos. Isso foi utilizado de maneira ampla recentemente, inclusive foi repassado por Bruce Lee dentro do argumento daquela série Kung Fu, né, com David Carradine, como queiram. Isso está no argumento original. Então, é uma informação que, de dentro do templo Shaolin, nos dá um indicativo muito interessante sobre os sistemas antigos. E nos leva a pensar. O mestre ele fala o seguinte: no templo Shaolin existem 3 classes de homens: os estudantes, os discípulos e os mestres. O desenvolvimento da mente só se pode lograr quando o corpo já tenha sido disciplinado. Para conseguir isso, os antigos nos ensinaram a imitar as criaturas de Deus. Então, na avaliação do mestre, ele diz que a imitar os animais iria, antes de qualquer coisa, disciplinar o corpo para que se pudesse trabalhar a mente. Olha o que vem a seguir. Da garça, aprendemos o autocontrole e a graça, a suavidade, né? Toda essa leveza que faz parte das técnicas que estão relacionadas com esse animal. A serpente nos ensina a flexibilidade e a resistência rítmica, a continuidade de manter um certo grau de tensão energética e explodir, né, no momento adequado. O louva-a-Deus nos ensina velocidade e paciência. É um animal que ele consegue, inclusive, eliminar adversários com 30, 40 vezes o tamanho do corpo dele, com a paciência de aguardar o momento certo de executar o ataque. Da pantera aprendemos a astúcia e a precisão. Do tigre aprendemos a tenacidade e o poder. Com o dragão aprendemos a cavalgar o vento. Então, gente, olha que interessante. Aí nós vamos encontrar sempre habilidades físicas e habilidades não físicas. Né? Nós estamos falando aí de habilidades físicas, autocontrole, flexibilidade, precisão, poder. E nós estamos falando de habilidades não físicas, graça
nós estamos falando de resistência rítmica, paciência, precisão, astúcia, tenacidade, e essa super abstração que tem quando se fala do dragão aprender a cavalgar o vento. Se vocês observarem, tem a união de 2 pontos. Aí a gente começa a entender algo que nos dias atuais foi esquecido. O que o animal ele tem que nós, como seres humanos, precisaríamos nos afinizar para aprender? Né? Os animais eles têm muitas virtudes, eles têm muitas capacidades. Então, dentro da técnica propriamente dita, se você vai fazer, por exemplo, a movimentação do tigre, a pessoa deveria se aproximar do sentir, da percepção, da energia, da forma como o animal se move. Originalmente, esse tipo de movimento provocava grandes mudanças na parte vibratória, na parte energética, porque a pessoa ela conseguia resgatar algo de sua própria natureza. E aí, seguindo. Pode falar, Valéria. Se for sobre o dragão, eu ouço muito pouco falar de dragão, tá? No Kung Fu, apesar de ouvir várias vezes, para a minha teoria não tem muito sobre dragão. E ele é o único que faz uma coisa física numa coisa subjetiva, que é cavalgar o vento. O que é o vento nesse caso? Primeiro, é interessante a gente entender o que é o dragão. Essa é a primeira coisa, porque o dragão não é um animal real. O dragão está relacionado com um estado de desenvolvimento interno. Então, o dragão está relacionado com a energia, porque ele é uma serpente com plumas. E a serpente, ela, na pessoa e dentro da pessoa, representa a energia. Bom, então, quando nós estamos falando sobre o aspecto da serpente emplumada, o significado da serpente, para os antigos, tem relação com aquilo que os hindus chamam de Kundalini Shakti, é energia, é força, é poder. Na China, isso é Qi. Então, é um nível, o dragão se refere a um nível que a energia atinge. Exemplo, quando você olha a imagem do Quan Kun, como que é o rosto do Quan Kun? Vermelho. Nossa. Hã? Sério? Vermelho. Isso, vermelho, muito bom. Por que é vermelho? Tá. Altíssimo nível de energia. Muito poder. É o Yang, né? Muita energia presente ali. Né? Então, significa dizer que ele atingiu altos níveis energéticos com o trabalho que ele fez, né? Não só com o corpo, mas com sua própria energia. Então, a pessoa que ela consegue fazer com que sua energia chegue a esses níveis tão avançados, ela consegue cavalgar o vento. Ou seja, ela consegue ascender, ela consegue não tinha voar. Essa bagagem. Ela consegue ir chegar a outros níveis. Então, por isso que é difícil você ver as pessoas explicarem exatamente... Aquela coisa que o senhor falou que os mestres... Oi. Não ouvi, Léo. Fala de novo. Não, perdão, eu achei que o senhor tinha parado de falar. Desculpe interromper. Não, sem problema. Pode falar, fica à vontade. É aquela coisa que o senhor tinha comentado na primeira aula, né? Dos mestres serem representados como voando, né? Porque ele atinge um nível de controle sobre o próprio corpo que ele faz o que ele quiser com ele, né? Perfeito, exatamente. Exatamente isso. Então, o dragão, ele não tem um movimento específico, né, do dragão, ou a gente faz algumas posições de mão, né, que lembra as garras e tudo, mas, na verdade, isso é muito mais simbólico, está falando de um nível de desenvolvimento interno. Lembrando que o dragão na cultura chinesa ele é totalmente diferente do dragão na cultura ocidental. O dragão na cultura ocidental, alguém resolveu demonizar o dragão e pegou e fez uma fusão entre o dragão e o diabo. Uniu isso, né? Então, essa simbologia não existe dentro da cultura chinesa. Na cultura chinesa, o dragão é a representação de uma pessoa que homens tornaram-se dragões.
Ou seja, é uma representação de alguém que desenvolveu o nível de energia a tal ponto, né, que conseguiu se emplumar, né, voar, alçar voos. É um arquétipo, é como se fosse um arquétipo. Exatamente, é um arquétipo. É uma simbologia arquetípica. Tá. Então, vemos aí, todas as É que criaturas... eu sempre vejo o dragão, mas não sabia o que era exato. Pois é o que todo praticante de Kung Fu almeja se tornar, um grande dragão. Né? Tanto que, tipo assim, na China, quando eles veem uma pessoa com altíssimo potencial, chamam de dragão. Bruce Lee era chamado Li Xiaolong, né? Ou Li Xiulong, que era o pequeno dragão. Uhum. Então, já viam nele aquela energia, aquela vitalidade, aquele poder, aquela força. Então, dizia, esse é um pequeno dragão. Ou seja, é uma pessoa que pode chegar a níveis de transcendência extraordinário, de domínio da técnica, que de fato foi o que ele conseguiu fazer na vida dele. Então, vamos lá, vamos ver o que o mestre continua falando. Todas as criaturas, a menor e a maior, são unas com a natureza. Se tivermos a sabedoria para aprender, todos poderão ensinar-nos suas virtudes. Ponham atenção nisso. Se tivermos a sabedoria para aprender, todos poderão ensinar-nos suas virtudes. Entre a frágil beleza do louva-a-Deus e o fogo e a paixão do dragão, não existe discórdia. Entre o silêncio suave da serpente e as garras da águia só existe harmonia. Como não existem dois elementos na natureza em conflito, ao compreendermos o profundo significado das formas da natureza, eliminaremos o conflito dentro de nós mesmos e descobriremos uma harmonia de corpo e mente de acordo com o fluxo universal. Uma pessoa pode passar metade de uma vida para dominar um sistema, diz o mestre Khan. Então ele já começa a trazer para a gente, e isso era dito e ensinado dentro do Templo Shaolin, que a pessoa ela tem que criar uma relação com a natureza que gere uma harmonia interna. E isso, obviamente, está vinculado aos sistemas antigos. Aí o discípulo pergunta, mestre, qual desses sistemas o senhor domina? Aí o mestre fala, os 6. Quais são os 6 sistemas? Quais são os 6 estilos? Né? Os que estão na lâmina anterior. Da garça, serpente, louva-a-Deus, pantera, tigre e dragão. Ou seja, uma pessoa leva a metade de uma vida para dominar o sistema. O mestre ali, aquele mestre, ele diz que dominou os 6. Então, ou ele é imortal, ou é realmente um grande mestre. Ou ele tem 350 anos. Por aí. A serpente emplumada tem a ver com a verticalização, ida em direção aos céus. A mudança de um ser rastejante, horizontalidade, para um ser com possibilidades de depuração dos seus valores. E, exatamente, por isso que Kundalini Shakti na Índia é retratada como essa serpente que ela vai ascendendo, ela vai subindo. Então, ela sai dessa condição inferior e passa para outros níveis. Então, precisa a sua observação, Ana Paula. Gente, tem gente coçando a cabeça. Não é brincadeira, o negócio é complicado, né, Edson? Não sei se Edson está me ouvindo. Mas vamos estudando, vamos devagar, a gente chega lá. Não tenham pressa. Então aí, gente, nós temos as chaves que nós já havíamos visto, né? Espírito de procura. Primeiro, o Kung Fu. Terceiro, relaxamento é poder. 4, a palma é mais forte que um punho. Que tem relação com a feminilização da guerra, ou seja, com o uso da energia yin, com o uso da força do feminino. E houve, nessa parte que eu passei para vocês hoje, uma chave oculta. Quem pode me dizer qual é? Quem observou? Quem poderia arriscar de falar dessa quinta chave, que está nessa última parte que eu ensinei, que eu passei para vocês agora? Que a gente tem que aprender com as criaturas de Deus, com os animais, com os 6 estilos. Paulo, você quase ganha um presente. Você quase acertou na mosca. Você quase. Mas não é. Pode ser, se tivermos a sabedoria para aprender, todos poderão ensinar-nos suas virtudes.
Quase isso, só que isso tem relação com uma outra informação que eu já passei para vocês e vocês têm o domínio. Ruth, pode falar. Seria arte de aprender a conviver, existir em harmonia com a natureza, com as leis da natureza? Vocês estão indo no círculo do ponto, mas não chegaram no ponto central. O ponto central é esse aqui, ó. Vou mostrar para a gente. Estado de absorção? Ah! Harmonia, Estado de absorção. Perfeito. Essa é a quinta chave. O estado de absorção é uma chave que vale 5 milhões de dólares. Cara, isso... Gente, quando vocês começarem a desenvolver isso, vocês vão aprender com o bêbado na esquina. Vocês vão aprender com absolutamente tudo ao redor de vocês. Então, isso é extraordinário. A pessoa que ela desenvolve essa capacidade de absorção através da observação, ela passa para um outro patamar. É uma chave preciosíssima, aprender através da absorção. O estado de absorção é um estado de consciência que o budismo ensina que as pessoas elas podem desenvolver dentro de uma condição de atenção plena. Ou seja, quando eu começo a trabalhar sobre mim mesmo, eu começo a meditar, eu começo a refletir, eu começo automaticamente a minha percepção ela vai se ampliando. Então, eu olho qualquer coisa que esteja acontecendo ali no meu entorno e eu aprendo com isso. E eu absorvo informação. E eu descubro uma chave. E eu trago uma coisa. Oi. Seria, no caso, como eu sempre falei, a gente pode até aprender com o próprio diabo, no caso. Né? Sim, exatamente isso. Você pode aprender com tudo. Você aprende com o bem, você aprende com o mal. Por exemplo, os nossos próprios defeitos, né? Quanto que a gente pode aprender com eles? Com as nossas falhas? Né? A gente pode aprender muito com isso. Então, esse estado de absorção é exatamente você sair do aspecto de conceituar tudo, de julgar, de dualizar, certo e errado, bem e mal, feio e bonito, alto e baixo, dentro e fora, né? Enfim, deixar de conceitualizar as coisas, de julgar o tempo inteiro, de ficar fazendo um juízo de valor, e você entrar na realidade das coisas. Isso é um estado de consciência, tem que ter uma condição interna. Então, veja, eu quero voltar um pouco à fita e dizer o seguinte: se eu consigo aprender com a forma, se eu consigo aprender com os catis, se eu consigo aprender com os professores, se eu consigo aprender com os colegas, se eu consigo aprender com todas as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a cultivar esse estado de absorção. E eu posso levar esse estado de absorção para a vida. Então, isso é Kung Fu. Pra vocês terem uma ideia, um mestre de Kung Fu foi para o Canadá, e é interessante ver a história dele, a biografia dele, que ele resolveu aprender inglês como ele aprendia Kati. A pessoa que ia ensinar para ele tinha um método de ensinar inglês, ele disse, não, assim para mim não funciona, não. Ele queria aprender por contagem. Ele pegava uma sequência de informações, como se fosse uma sequência de movimentos, e ali ele absorvia aquilo. Ele praticava, repetia, depois voltava, pegava uma outra sequência. Então, ele tinha um método de aprendizado. Se eu consigo começar a aplicar isso na minha vida, que parte do treino, eu consigo levar isso para a vida, eu não paro de aprender. Eu estou aprendendo a todo instante, a todo minuto, a todo segundo. Bom, até aí, nosso diálogo de hoje. Dúvidas, perguntas, prováveis respostas. Se for, eu queria fazer um comentário. Pode fazer. É muito interessante essa questão do estado de absorção estar relacionado justamente com os animais, porque eu lembrei muito daquela aula no curso do Caminho do Guerreiro, quando o senhor fala sobre aquela pintura de Miyamoto Musashi, o Rotei, onde o monge ele observa dois galos brigando. E ele justamente só faz isso, ele observa, ele não intervém nisso, porque o monge ele aprende com a natureza, que é inclusive até uma característica do taoísmo.
onde a natureza tem ciclos extraordinários, como o senhor fala. Perfeito. Exatamente isso. Você vê que tem com toda a coerência com tudo isso que nós estamos estudando. Isso é uma coisa que eu preciso transpor muito, muito rapidamente para a minha vida. Se for uma dúvida. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Olha só rapidinho voltando a um lance que acho que foi até a Valéria que mencionou, né? Ela perguntou sobre o dragão, quando o senhor falou aí dos atributos dos animais e tal. E o senhor explicou que o dragão ele se refere ao nível, né, de energia que a pessoa atinge. Isso me dá uma ideia de uma grande energia, uma energia explosiva. Seria razoável associar essa energia a uma energia yang a ser desenvolvida e em animais como, por exemplo, a garça, né? Uma energia yin, tem alguma lógica ou não? Na verdade, seria um misto mesmo das duas, ou teria uma predominância em cada um desses movimentos desses animais, e no caso do dragão, a predominância do yang, como seria isso? Bom, outra pergunta bem interessante. Isso tem relação com todo o trabalho que a gente está fazendo em autocultivo, porque você vê que tudo circula em torno da energia. Então, eu estou meditando, eu estou fazendo exercício de Qigong, aí eu estou trabalhando para ir mudando minha alimentação, para melhorar minha alimentação. Então, tudo que eu estou fazendo no sentido de armazenar mais energia. Dentro do treinamento, igual, eu vou ter 2 aportes de energia distintos. Yin e Yang, é uma energia mais passiva, mais fluida, mais relaxada, o outro Yang mais explosiva, mais forte. Então, a união dessas 2 energias, mas a união de tudo aquilo que eu estou fazendo na minha vida, na minha rotina, no dia a dia, vai ampliando o meu potencial energético. Isso é o que propõe essa sabedoria. Porque o que as pessoas fazem? Elas vão, com o passar dos anos, perdendo energia. E por que a gente perde energia? A gente perde energia todos os dias se preocupando, brigando, conflitando, dormindo muito ou dormindo pouco, se alimentando mal, não se exercitando, não meditando, não relaxando. Tudo que a gente deixa de fazer em prol da nossa harmonia e qualidade de vida, eu perco energia e eu destruo a minha vida. É assim que a humanidade vive. Então, quando a pessoa chega na terceira idade, ela está acabada, ela está destruída, não tem mais nada o que fazer por ela. Então, ela vai tomar remédio, vai ficar na cama, vai ficar naquela situação deplorável. Isso é o que acontece com grande parte das pessoas. Os antigos, dentro da sabedoria oriental, eles dizem o seguinte: ter que obter um bastão na juventude para ter em que se apoiar na velhice. Conseguir um bastão na juventude para ter no que se apoiar na velhice. Então, essa é a ideia do cultivo da energia para a longevidade. Entende? Então, faz parte todo esse conjunto de disciplinas que eu estou falando. Treino, meditação, Qigong, relaxamento, alimentação, descanso, controlar a mente, controlar as emoções, ter calma, ter tranquilidade, e dessa forma a pessoa ela consegue chegar lá. E aí sim desenvolver essa energia como nós estamos falando. Aí o Rui ele faz um comentário aqui: se for, acredito que com essa visão da utilização dos movimentos de energia, essa deveria ser a primeira coisa a ser ensinada nas escolas de Kung Fu. Se for, eu tenho um questionamento sobre a absorção. Eram 2 coisas. A primeira é essa questão da transmissão da informação. Eu fico associando ao computador, que você tem dados, o processamento e informação, né, nessa ponte. Por que eu estou falando isso? Porque, tipo, por exemplo, se eu treino um soco de uma palma e eu só observo, se eu for iniciante, eu não posso perceber como aquilo funciona. Então, com o tempo, ou o mestre ou o Sihing me fala que a energia vem do cotovelo. Beleza, mas tipo, como eu vou aprender mesmo observando, como eu vou aprender a tenacidade de uma serpente exatamente como é, se eu não consigo falar com a serpente? Então, meu questionamento é esse daqui, tipo, como eu vou saber se é certo, entendeu? A transmissão do dado daquele ser da natureza, seja ele uma pessoa, um bêbado, ou um animal, ou da própria visão da natureza, para incorporar aquilo para mim. A outra questão que eu coloco nisso acho que a Silvia até respondeu mais, que foi da questão do Yang. Tipo, eu tenho que cultivar o Yin, mas e se numa situação, seja de combate ou outra, o Yang for necessário, entendeu? Aí você usa. Isso é o natural. Aí usa.
Exatamente, aí você vai usar. Você tem que ser extremamente operacional em utilizar as coisas que do momento adequado. O que normalmente acontece com a gente é que a gente tensiona muito o tempo inteiro. Por isso o relaxamento é poder. Às vezes a pessoa ela está tensionada antes de qualquer ataque ou antes de qualquer problema. Isso é a pré-ocupação, o problema sendo antecipado antes que ele exista ou que ele tenha chegado até você. Sobre a primeira pergunta, isso aí vai depender do teu instrutor. Ou seja, isso aí vai depender da capacidade do teu mestre de te conduzir nesses detalhes. Aí entra exatamente nesse ponto aqui que o Rui estava falando. A utilização dos movimentos e energia deveria ser a primeira coisa a ser ensinada. Sim, exatamente, eu concordo. Então, uma das primeiras coisas é ensinar a pessoa a perceber energia, né, a se relacionar com a energia, para que quando ela entre na estrutura do movimento, ela saiba o que está fazendo. Eu também me pergunto assim, fora combate também, tipo, uma conversa, algo do tipo, eu sempre fico me questionando, ou nessa questão da absorção, mesmo que o máximo de atenção que eu tenha para tentar absorver, será que eu tenho a mesma visão, por exemplo, do que um bêbado está falando, mesmo que eu queira absorver tudo de bom daquilo, eu fico com esse questionamento também, entendeu? Não entendi, Sandro. Por isso que eu falo sobre tipo assim, os animais, teoricamente, hoje em dia eu não consigo falar com um cachorro. Só que um dia o senhor me ensinou que, das antigas agnoses, que cães são seres bem essenciais, né? Eles são muito essenciais. E como é que é daquele cão, sabe? É uma coisa assim meio que utópica, não sei se eu estou viajando aqui. Mas tipo, como é que eu consigo ter a visão do cão para poder absorver tudo que ele tem de bom, sabe? Então, eu acho que não tem relação com a visão dele. Né? Não tem relação com a visão do animal. Tem relação com a tua visão sobre o que ele está fazendo. Então, lembra que o que eu falei é o seguinte, para você entender, para você abrir o livro do Cati, primeiro você tem que perguntar o que significa para você. Esse é o primeiro ponto. Depois, talvez, você tentar entrar na cabeça da pessoa, mas você já entrou com uma informação, você tem um primeiro dado, e o primeiro dado é o teu. É como você percebeu aquele evento. Então, como você percebe a ação do animal? Como você percebe, por exemplo, a ação do gato? Eu tenho um gato, ele me ensina o tempo inteiro. É impressionante como ele tem uma sabedoria natural. A forma como ele se comporta, a forma como ele percebe. Por exemplo, toda vez que eu tô ensinando, aqui eu movo muita energia. Ele fica louco. Ele estava aqui, na hora que eu parei aqui, eu tive que parar para tirar ele, porque ele estava para derrubar aqui a parte de cima, a percepção dele de energia. Então ele fica agitado quando tem muita energia. Ele fica tranquilo quando eu estou tranquilo. Então, a gente tem uma afinidade, eu vou observando, eu vou sentindo. Mas tudo isso é a minha percepção. Então, é isso que eu queria que você percebesse, que todo o teu aprendizado vai depender da tua capacidade de absorver o que está acontecendo e o que você está vendo. Não tem relação com você entender o que está passando na cabeça da pessoa, mas o significado da ação da pessoa para você. Ok. Show de bola. Obrigado. O que mais, queridos? Bom, vamos avaliar brevemente, então, o encontro de hoje, já que nós estamos aqui com o horário já um pouco avançado, 21h19. Como vocês avaliam hoje, gente, as informações que vocês receberam? Palavra franqueada. Professor, se for, eu acho que, de uma forma geral, as escolas estão precisando se atualizar de uma forma bem ampla, né? Porque quando eu entrei na escola de Kung Fu, de Cholifá, eu pensei que ia ser uma coisa que tivesse filosofia, medicina, mas não, só tinha parte de aplicação, entendeu? Aí quando vi a parte de aplicação, pensei que o professor, na época, ia me arguir, ia perguntar, ia tentar entender a minha pessoa antes de aplicar os movimentos, antes de ensinar. Porque existem pessoas muito ruins que entram no artes marciais para fazer o mal com a outra pessoa, entendeu? Mas eu acho que, de uma forma geral, a escola de tanto Kung Fu como Karatê precisa se atualizar melhor, eu acho.
Esse é o meu ponto de vista. E o senhor está dando uma certa iniciativa nisso. Muito louvável essa iniciativa do senhor. Esse é só meu questionamento. Eu acho que relembra muito coisas que a gente vê no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente esquece, né? E fica guardado lá no subconsciente ou no inconsciente. É muito bom, assim, eu vejo fora ou dentro de combate, né? Ou fora ou dentro do treino, como se relacionar com a energia ou com a psicologia que o Kung Fu traz, leva isso de uma forma muito boa. Por exemplo, eu tinha muito medo, o senhor já sabe, eu tinha muito medo de lutar quando eu comecei, quando eu fazia Kung Fu. Hoje eu sinto o poder que eu tenho de poder, entre aspas, brigar e saber não usar aquilo ali ou usar aquilo ali na hora certa, né? Eu falo assim, questão mais de técnica. Por isso que eu perguntei na parte mais de energética do Yang, para ver como é que eu posso fazer. É isso. Bacana, muito bom. Mestre, assim, avaliando a aula, quando eu iniciei os treinos e eu pensava, poxa, eu fiquei um pouco frustrada e pensei, eu acho que assisti filme demais, essa filosofia ela não existe mais e vamos lá, vamos pro combate. Mas eu sempre, como eu disse aqui nos outros dias, eu ficava insatisfeita. Falando de avaliar as aulas, eu tô assim me sentindo realizada de saber que tudo que eu pensei realmente existe e dá para ser aplicado, sabe? Eu tô de saber que isso pode fazer parte do meu Kung Fu. Porque eu pensava, não, eu assisti muito filme, que eu li muita historinha na internet, estou viajando na maionese. Esses dias de imersão, não, eu estou vendo que é algo que existe, que não foi coisa que eu imaginei, que eu li demais, foi um conto que ficou há 3.000 anos atrás. Então, sobre avaliar, eu estou assim, hiper feliz, sabe? Está sendo demais para mim. Nossa, que bom, Mari, obrigado. Sifu, eu quero, assim, o senhor pediu para avaliar, né, a imersão, e eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. O Kung Fu, ele chegou num momento na minha vida em que eu tô dando um salto também na minha área, né, eu venho do teatro, e eu vejo muita correspondência nos princípios, né, e nessa tentativa de treinar a ação humana e ir se aprimorando, né, cada vez mais. E tá me dando muita coisa para pensar e pensar com o corpo, né? Eu sigo treinando em casa com o meu professor, minha CJ, o professor Tiago e a professora Débora. E tudo que vem sendo tratado já é tratado na escola, né? Eu devo muito, assim, a Muifá, ao meu professor, a CJ, tenho aprendido muito. E essa questão do Cati, né? Ser um livro que precisa ser aberto, né? E bom, todos esses princípios, esse espírito de procura, eu fiquei pensando que realmente a gente tem que ter esse espírito de procura, né? Essa busca pelo aprimoramento já dentro do Cati, né? Para começar a entendê-lo como esse treino da ação humana e essa tentativa da gente sempre fazer as melhores escolhas, né? Porque quando a gente está fazendo o Cati, a gente está fazendo escolha o tempo inteiro e às vezes a gente está fazendo uma escolha movido pela vaidade, que a gente quer que o Cati fique bonito, a gente está fazendo uma escolha naquele movimento do Cati movido por raiva, movido por medo, e poder ir identificando isso, né? E claro, fazendo sempre essa ponte com a vida, né? De entender que a finalidade é esse aprimoramento daquilo que é humano, né? Nós, assim, então eu agradeço muito, tô muito animada, eu peço desculpas ontem porque eu achei que o encontro ia ser às 9, então eu entrei às 9, eu não vi a tempo o Telegram, mas agradeço muito, está sendo assim uma oportunidade incrível, né? Incrível. Agradecer, família toda do Tcholifá. Nossa, que bacana, Pri, muito bom.
o professor Tiago, né, e a CJ Débora, eu não sei se ela foi graduada professora, eu estou meio confuso com o título dela, mas são pessoas muito queridas, muito humanas, muito sensíveis à parte interna, e a demonstração dessa sensibilidade à parte interna e dessa humildade que caracteriza eles, é que eles se envolveram com o projeto. Eles foram lá ver o que a gente estava oferecendo, né? E isso foi muito interessante, demonstrando exatamente a grandeza deles, dos dois. Por isso que eu tenho falado sempre com o professor Tiago, com a professora Débora, assim, com muito carinho dos dois. São pessoas muito queridas, né? E mais honrado ainda eu tenho deles terem indicado você, né, para vir aqui estar conosco fazendo essas reflexões. Isso é um outro indício de que são pessoas grandes, né? Que tem muito aí a somar. E muito rigorosos, impecáveis, assim, ó, são impecáveis. A MUIFA é uma escola que é levada com esse rigor, o rigor da tradição, respeito à hierarquia, né? E eu me sinto muito, muito em casa, assim, muito acolhida, né? E é isso, eles não vão deixar nada passar, é tudo muito rigoroso, muito, muito. Então, realmente, assim, é primoroso o trabalho, né? Eles desenvolvem, eu só tenho a agradecer, porque é através deles que eu pude estar aqui hoje, conhecer o mestre Serra, Cifu Márcia também. Então, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. O que mais, gente? Mais alguma avaliação? Tem um pessoal comentando algumas coisas aqui em privado, né? Tem a Lari fez uma avaliação bem, bem bacana aqui, né? Ela falou o seguinte, que... Deixa eu ver se eu acho exatamente aqui. Que a Universidade do Kung Fu, para mim, chegou no momento certo, está me trazendo muitas reflexões esses dias, exatamente no momento que sinto um pouco desconectada, especialmente porque sinto falta dessa abordagem filosófica, né, que a gente está trazendo. Eu queria agradecer também, compartilho dos sentimentos das meninas. Desde que eu entrei no Kung Fu, eu já entrei buscando algo mais do que a forma, do que a defesa pessoal. Sempre tive em mente esse aspecto do autoconhecimento e no sentido vibracional, energético, de se elevar, né? Elevar o espírito, né? E, de certa forma, sinto que é passado sutilmente dentro da minha academia, mas está sendo muito bom essa oportunidade de falar diretamente sobre isso, com tanto conteúdo, com tanta clareza, assim, e focando nessa parte, né? Eu acho que é muito importante, que com certeza, com essa consciência que você está trazendo, a forma vai passar a ser outra a partir da aplicação dessa consciência. Então, eu só agradeço. Muito obrigada. Bacana, Ruth. Obrigado. Obrigado mesmo. Queridos, então tá, vamos... Senão a gente não vai se despedir, nós temos ainda, hoje é quarta, né? Temos ainda mais 2 dias aí pela frente de imersão, de jornada. A partir de amanhã a gente vai estar falando de outro aspecto, a gente vai falar de sistema amanhã, então é uma visão mais ampla, é bem bacana, é um estudo que eu gosto de fazer também. Gente, obrigado por hoje, obrigado aí pela conclusão do primeiro tema, fiquem bem, descansem, fiquem em paz, amanhã nos vemos de novo. Beleza, Cifu, valeu. Bom descanso. Também. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Valeu. Boa noite.